A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos, que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar os filhos de nossos filhos. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para Clube FM. Seu WhatsApp é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Assevera o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses: examinai tudo e retende o bem. A sábia sentença, de certo, menciona tudo o que pode e deve ser geralmente anotado, de vez que o meio microbiano, para efeitos científicos, se reserva ao exame de técnicos que, aliás, o fazem munidos de luva conveniente. Leiamos e estudamos, sim, quanto nos seja possível, honrando o trabalho dos escritores de pensamento limpo e nobre que nos restaurem as forças e nos amparem a vida. Mas evitemos as páginas em que a loucura e a delinquência se estampam, muitas vezes, através de alucinações fisiológicas, de superfície deleitosa e brilhante, porquanto buscar-lhes o convívio equivale a pagar corrosivo mental ou perder tempo. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando os filhos de nossos filhos. A vítima silenciosa neste problema é o filho ou a filha que chegará ao mundo já enfrentando o seu problema. Colocamos a palavra vítima entre aspas porque sabemos que ninguém é 100% vítima. E o retorno desse espírito ao orbe terreno se faz dentro das leis de mérito e da necessidade. Sempre gostamos também de afirmar que o homem é vítima de si mesmo. Ninguém é vítima de ninguém, né? Você é vítima daquilo que você constrói, semeia. Semeadura livre, colheita obrigatória. Então você vai colher o que semeou. Se hoje está colhendo espinhos, porque sua sementeira não foi lá essas coisas, né? Os avós é que têm acordado, na maior parte dos casos, com a renúncia de cuidar de uma criança que nasce carregando consigo toda a esperança de uma nova vida. Então, são os filhos dos nossos filhos que muitas vezes nós cuidamos. Quanto avós, né, que ficam aí passando noites a fio acordado porque o filho inconsequente ou a filha inconsequente deixou a criança aos cuidados dos avós e simplesmente partiu para uma vida, às vezes até de libertinagem em outros casos, né? Isso acarreta vários problemas na criação desses filhos que crescerão sem a figura de um pai, de uma mãe, assumindo seu papel. O correto é que os pais assumam sua posição e suas responsabilidades.
Nosso companheiro Givaldo Pereira Franco esclarece-nos: quando dois seres jovens ou não se buscam e se deixam abrasar pelo desejo, devem arcar com os efeitos desse ato, desde que toda ação produza uma reação equivalente. Então, se você partiu para esse tipo de relacionamento, assuma as consequências dele, né? Não adianta você fugir da responsabilidade, porque a vida vai te cobrar, e cobra caro, meus amigos. Não queiram ser cobrado pela própria vida, mesmo que represente sacrifícios ao jovem casal, estejam eles dispostos a assumir. Deverão os pais apoiá-los sem querer tomar para si tal tarefa, a título de exonerá-los das lutas com as quais eles mesmos se comprometeram. Os homens descobriram o prazer do sexo antes do casamento, devem encarregar-se de todas as consequências que daí advenham. Não estamos adotando atitude puritanista, mas afirmando que a sexualidade tem que estar a serviço do amor, e o amor jamais tem pressa. Então o amor é lento, calmo, né? Não escraviza, não impõe. Somos livres para buscar qualquer sensação, porém somos escravos em seus resultados. Debalde, tentaremos fugir de nossos compromissos. Se fugirmos nesta vida, eles nos alcançarão mais dia, menos dia. Então, o que adiamos hoje, vamos responder no amanhã. Se não for na atual encarnação, será nas próximas. Podemos buscar a prática sexual a qualquer momento, em qualquer posição da vida, mas o que façamos com bom senso e maturidade, consciente dos riscos e dispostos a cumprir nossos encargos. Portanto, a gravidez na adolescência deve ser levada a termo e o rebento de relação deve, se possível, ser abraçado pelos que o conceberam. É o correto, né? Casal não importa sendo eles jovens, desde que tenha a responsabilidade e assuma o seu rebento. A responsabilidade, antes de tudo, é deles. Os pais, que são os avós da criança, podem até apoiar e devem, mas a responsabilidade principal é dos pais, porque esses encargos estão sendo transferidos imediatamente para os avós. Sexo antes do casamento, cada um decide como ficam as pessoas depois, se não mais quisermos a afeição. E nunca será justo o filho pagar o preço e o tributo da transitoriedade da união dos pais. Olha, também são consequências drásticas quando os pais separam, deixam os filhos ficando para um lado, para o outro. Eles não compreendem muito bem, estão em tenra idade, sofrem muito, causam problemas psicológicos, às vezes até para o futuro. Tudo isso são consequências graves que devemos analisar com frieza, com calma. Em qualquer tipo de vínculo e responsabilidade perante a justiça divina é imensa. Foge à irresponsabilidade para não agravares teus problemas. Afirmamos com Emmanuel, o sexo é energia criativa, mas o amor necessita estar junto dele e funcionar por leme seguro. Óbvio, né? Nós precisamos ter a responsabilidade com os nossos filhos e com a sexualidade. Nosso querido Richard Simonetti recorda-nos: Deus sustenta a vida, mas sua manifestação, condição e qualidade depende de nossas iniciativas. Então, portanto, o que acontece? Nós temos o amparo divino, a proteção do alto, mas quem conduz a vida somos nós. O próprio Jesus deixa claro: ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Conversar com os filhos desde os 4 anos, sem esperar pelos 12, 13 anos. Os frutos plantados na infância serão colhidos na adolescência. Diálogos evangelizados e não futilidades do mundo. Buscar diálogo espontâneo sem forçá-los diminui os riscos, mas se acontecer a gravidez, continue dialogando para orientá-los. Sinalizar claramente que o canal de comunicação está aberto para qualquer assunto, seja qual for a gravidade, aumentando as chances de que procurem os pais primeiro e não a rua. E é tão bom quando o filho confia nos pais, né, para
desabafar, falar dos seus problemas, não tem que procurar pessoas na rua. O diálogo é fonte constante de cumplicidade, convivência imprescindível, conforme nos diz Chico Xavier. Necessário que os pais conversem mais cordialmente com seus filhos no clima da harmonia doméstica dentro da própria casa e nunca adiar essas conversações para tempos de desastre sentimental. Então, está aí informação deixada por nosso querido irmão Chico Xavier, que hoje se encontra na pátria espiritual, falando do comportamento dos pais com relação aos filhos. Trabalhar para que nossa filha não busque a tentação do aborto, transformando-se em heroína, mesmo sofrendo incompreensão e dificuldades, sem interromper a sagrada gravidez. Lembrar-lhe que pode ser esta criança um ente querido retornando à nossa convivência e que maternidade é sempre luz e bênçãos, de modo belo descrito por André Luiz. Maternidade imprevista, misto de júbilo e sofrimento, missão e prova. Maternidade, em qualquer parte, traduz intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta sublime e sempre novo o ensejo de burilamento das almas na ascensão dos destinos. Ensinar nossos filhos a lidar com suas energias sexuais, com quem e para que se utilizar desses recursos. Não esperar que perguntem tudo sobre sexo, ter a habilidade de suscitar-lhes as necessidades de informações sem despertá-los em demasia. Muitas vezes, quando a pergunta vem, é porque algo já ocorreu. Pode começar pela hora do banho, os primeiros esclarecimentos. A educadora Tânia Zaguri alerta: em assuntos como sexo, deve começar cedo. Afinal, não é de um dia para o outro que uma criança se torna adolescente. Amparar o jovem com nossa experiência e visão de vida. Utilizar-se sempre das orientações espíritas. O melhor remédio será sempre o exemplo dos pais no lar. Já estamos falando dessas orientações espíritas. Pais equilibrados, lares equilibrados. Lares equilibrados, filhos equilibrados, mesmo que escorreguem em algumas falhas. Colocamos aqui a asserção de Emmanuel: os pais são os mestres da educação sexual de seus filhos. Vigiar sempre no lar a educação sexual de nossos filhos sem tabus ou timidez desnecessária, com suavidade e disciplina. Falar-lhes sempre das leis divinas, da consciência, dos sentimentos, da conduta reta, da felicidade e infelicidade, da eternidade do espírito, da lei de sintonia, das obsessões, do vampirismo, da lei de ação e reação, da reencarnação, das virtudes, etc. Iluminá-los com as normas libertadoras do Evangelho de Jesus, conduzi-los a melhor conhecerem sua sexualidade à luz dos ensinos da doutrina espírita, com estudos específicos, ouvindo expositores doutrinários competentes, cursos programados, diálogos e debates em torno da temática sexual espírita e muito conversar com eles sobre espiritismo e moral evangélica. Convidá-los a participarem de mocidades espíritas ou grupo de jovens religiosos, se não espírita. Não proibi-los ou obrigá-los à abstinência, porém estimular-lhes educação, controle e responsabilidade. Explicar-lhes que a construção da felicidade não depende unicamente do instinto sexual satisfeito. Depende do intercâmbio salutar de forças, da sintonia entre as almas, dos sentimentos sinceros, da consciência enobrecida no esforço do aprimoramento individual e da relação afetiva. Dona Laura, em palestra edificante com André Luiz, aborda: o homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Não deixá-los entregues às orientações materialistas sobre sexo, de buscarem apenas prazer egoístico. Elucidar-lhes que o sexo é energia divina, função criadora, transferência de cargas magnéticas, troca de sentimentos, reencontro, maternidade sagrada. Ressaltar-lhes o valor da oração, que será auxílio constante na direção dos desejos e sentimentos. De modo algum, agredi-los fisicamente ou
ou verbalmente, nem passar-lhes a ideia de decepção pela situação ocorrida, transmitindo-lhes o desagrado pelo ato imaturo e postura de que deverá consertar seu erro sem utilizar-se de outro maior. Auxiliá-los quando passem pela experiência da gravidez inesperada, amparando-os para que assumam a obrigação que carrearam para si, dando condições para que iniciem uma vida a dois e colham suas experiências, mesmo que não gostemos do genro ou da nora, e mesmo pensando que o melhor seria criar nossos netos e liberar nossos tutelados, faz-se mister que abracem seus deveres e assumam o resultado de seus atos. Amá-los sempre e incondicionalmente, não importando o que façam, com disciplina e energia, todavia com brandura e perdão, pois se Deus os confiou a nós, é porque sabia de nossa capacidade de amar e educar. Como fecho, colocamos aqui pensamento de Chico Xavier. Deveríamos educar os nossos filhos e descendentes para que eles se conscientizem nas responsabilidades do amor, com mais educação para a vida afetiva. A gravidez na adolescência é um problema a ser tratado preventivamente. Contudo, ocorrendo, transformar-se-á em manancial de alegria e bênçãos, se soubermos conduzi-la no espírito cristão. De pântanos pútridos, podemos colher belos lírios, como sinal da natureza de que nada é ruim e negativo, se trazemos o coração com a luz e a beleza do Evangelho. Sejamos pais equilibrados, socorrendo as fraquezas de nossos tutelados, sem adubar-lhes a irresponsabilidade, caminhando com eles na trilha da renúncia e do sacrifício, para reconstruir-lhes o caminho da felicidade, sem precisar pisotear o jardim do próximo. Sejamos felizes, vivendo no oceano da consciência tranquila, onde Jesus sempre conduzirá o barco e onde nem mesmo as tempestades da vida conseguem tirar a serenidade de suas águas. Autoridade e autoritarismo. Cada espírito tem sua posição definida de resgate. Emmanuel, no livro O Consolador. Todo agrupamento social necessita de um líder, alguém que exerça o poder com a finalidade de organizá-lo, dirigi-lo e mantê-lo. Definimos autoridade como a capacidade ou habilidade de exercer o poder, influenciando em graus diversos, da sugestão à imposição, outras pessoas a realizar alguma coisa. O lar, como agrupamento social, também necessita da autoridade, estabelecendo comando, administração, regras, sem os quais não seria possível a sua estabilidade e condução. Impossível à sociedade resistir ao caos que sobreviria sem ela. No ambiente familiar, numa hierarquia natural das leis da vida, compete aos pais o dever de exercer o poder, tendo em vista serem responsáveis pelo desenvolvimento físico, social, intelectual, moral e afetivo de seus filhos, os quais dependem dos genitores desde os primeiros dias de vida, num compromisso assumido na espiritualidade para prosseguimento de suas experiências evolutivas na busca da perfeição. Este desenvolvimento se dará através dos recursos da educação. Para utilizá-los, os pais carecem de autoridade em relação aos filhos, mais intensa quanto menor for a idade dos mesmos, pois somente com o passar dos anos a criança adquirirá paulatinamente discernimento, maturidade e melhor uso de seu livre-arbítrio. A autoridade dos pais não se configura como um poder absoluto e eterno, mas transitório e maleável, à medida que os filhos forem assumindo as próprias responsabilidades e o poder de escolher e decidir sobre si mesmos. Quando os pais passam a lutar contra esta independência gradativa de seus tutelados, caem no erro grave do abuso da autoridade, assim como os que utilizam o poder sem medidas, despropositadamente e pelo simples prazer de mandar, de dominar, de se sentirem poderosos.
Aí compreende-se a diferença entre autoridade e autoritarismo. Uma é o gerenciamento, a liderança necessária, exercendo o poder para a harmonização e equilíbrio. O outro é a tirania, o despotismo, exercendo o poder para fins egoísticos e desequilibrados. Como tutores, têm os pais responsabilidade da melhor orientação moral e espiritual de seus filhos, criando no lar um ambiente favorável ao seu aperfeiçoamento, onde haja diálogo e exemplo como recursos dinâmicos. Faz-se mister que eles possam se expressar confiantes no espírito de amizade que deve existir no relacionamento familiar, sem que os genitores se sintam sem comando por partilhar com eles a administração doméstica. A educadora Tânia Zaguri lembra-nos que é perfeitamente possível a uma pessoa ser democrática e ter autoridade ao mesmo tempo. Portanto, conversar com os filhos, esclarecê-los, dividir decisões nas questões domésticas, explicar-lhes as nossas atitudes de comando, ouvi-los em seus argumentos, não significa abrir mão da autoridade, mas sim exercê-la com competência, transferindo-lhes gradativamente o poder sobre si mesmos. Entretanto, nos lares da sociedade moderna, desde a década de 70, a situação inversa tem se tornado um problema frequente. Pais com medo de exercer sua autoridade. Com a enxurrada de autores exagerando na ideia da liberdade infantil, estes pais creem estar errando, castrando e frustrando seus filhos. E passam a não exercer sua autoridade, temendo proibir, acabando por dar excessiva liberdade, passando a ser dominados pelos caprichos infantis. Pais passam a obedecer aos filhos, invertendo a ordem natural das coisas, criando uma perigosa situação de irresponsabilidade no lar, submetendo-se às exigências sem fundamento e prejudicando profundamente o trabalho educativo, imprescindível à elevação moral desses espíritos. E, às vezes, os pais perdem sua autoridade em situações de conduta reprochável, alcoolismo, má conduta moral ou profissional, etc. Hilário Silva nos alerta: se no trato da natureza a vida pede atenção, como entregar a criança a si mesma? Quando os pais deixam de exercer sua autoridade, deixam um espaço que não ficará muito tempo vazio. Espaço este que será ocupado por seus filhos sem estrutura moral e psicológica para tal, transformando o lar num ambiente de irresponsabilidade, relaxamento e inconsequência, criando sérios reflexos espirituais para o presente e para o futuro. Recordamos o aviso de nosso abençoado Agostinho: lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Surge então uma profunda insatisfação nesses pais que, sentindo-se dominados, desanimam, passam a se descuidar de seus deveres domésticos no campo espiritual, perdem seu espaço próprio, sendo sempre preteridos em seus gostos e vontades pelos desejos descabidos de suas crianças, desde coisas mais simples, como um programa de TV, até as mais complexas, como um projeto familiar relacionado a trabalho, local de moradia, lazer e etc. E falando da autoridade dos pais espíritas, toda vez que houver inversão de valores, criar-se-á uma situação de prejuízo para os envolvidos. Pais, ao obedecerem aos caprichos dos filhos para não contrariá-los, acabam por frustrarem-se, criando nos mesmos a ilusão de facilidades que a vida não lhes dará. E os pais espíritas devem exercer sua autoridade? A chave do uso da autoridade sem autoritarismo reside no equilíbrio de sua aplicação. No Antigo Testamento, encontramos uma sábia exortação: quem poupa a vara odeia seus filhos, quem o ama castiga-o na hora. Obviamente, não devemos entender a vara como símbolo de violência, mas sim conforme nosso companheiro Walter Barcelos analisa a vara segundo o Evangelho deve ser a disciplina, a energia, a vigilância, a análise das más tendências, seguida de agentes reparadores, a orientação evangelizada, a palavra amorosa e firme nas decisões, o sim e o não no momento certo, a ordem paterna que leve ao cumprimento dos deveres. Tanto o abuso quanto a falta de autoridade geram situações equivocadas, desaguando na insatisfação dos filhos ou dos pais.
Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Estrelas Esquecidas. Fala-se muito em gratidão, em agradecer aos amigos, colegas, colaboradores, todos os que se fazem presentes em nossas vidas. Aqueles que nos oferecem sua ternura, seu apoio em horas difíceis. Aqueles que oram por nós para que nos mantenhamos no caminho do bem. Aqueles que nos deram a vida, nos sustentam com seu carinho. Enfim, uma infinidade de pessoas. Contudo, quase sempre nos esquecemos de pessoas que viveram muito tempo antes de nós, que perlustraram os caminhos deste mundo em décadas de ignorância, de trevas e de preconceitos. Algumas simplesmente esquecidas ou que tiveram seus nomes sepultados nas areias do tempo. No entanto, quanto devemos a algumas delas? Lembramos de Santos Dumont, que concedeu asas ao homem, de Thomas Edison, que iluminou a Terra, de Alexander Fleming, que nos brindou com a penicilina. Reverenciamos os heróis da pátria, como Felipe dos Santos, Tiradentes, o Barão do Cerro Azul, Ana Neri, Anita Garibaldi. Poetas, literatos, dramaturgos que nos deixaram versos e peças de insuperável valor, como Castro Alves, Vitor Hugo, Shakespeare. Bom lembrar de alguns quase desconhecidos, como Cecilia Payne, que escreveu uma tese de doutorado tão brilhante que mudou a ciência para sempre. Quase ninguém sabe seu nome ou o que fez. Nascida na Inglaterra, era uma criança prodígio. Apesar de seu brilhantismo, a Universidade de Cambridge recusou-se a conceder-lhe um diploma simplesmente por ser mulher. Ela, decidida a mostrar ao mundo que poderia modificar conceitos e ampliar estudos, mudou-se para os Estados Unidos da América. Obteve o primeiro doutorado em astronomia pelo Radcliffe College, na Universidade de Harvard. Atmosferas estelares. Uma contribuição para o estudo observacional de alta temperatura nas camadas reversas de estrelas. Foi a sua tese. A primeira de doutoramento em astronomia do Radcliffe College em 1925. Cecília descobrira que o Sol e todas as estrelas são compostos principalmente de hidrogênio e hélio, elementos raros na atmosfera da Terra. Na época, isso foi chocante. Ela se tornou uma das maiores especialistas do mundo em estrelas variáveis, lançando as bases para gerações de pesquisas em astrofísica. Durante vários anos, não teve posição oficial, até que em 1938 foi-lhe outorgado o título oficial de astrônoma. Em 1956, ela fez história novamente, tornando-se a primeira mulher a ser promovida a professora titular em Harvard e a primeira a chefiar um departamento. Cecilia Payne Gaposchkin reescreveu o universo. É hora do universo se lembrar do nome dela. É bom, vez ou outra, adentrarmos pesquisas para descobrir celebridades ocultas, não reverenciadas, e externarmos a nossa gratidão. Ao mesmo tempo, abrirmos nossas mentes de maneira que não reprisemos os erros de alguns dos nossos antepassados, que criaram obstáculos para o desenvolvimento de ideias revolucionárias. Ideias que nos guindariam mais cedo à glória do saber, do conhecimento do universo, do planeta em que vivemos, do quanto podemos ser melhores em tantas coisas. Pensemos a respeito. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos sempre sendo desafiados na vida. Desafios um tanto fáceis de superar, outros mais difíceis, mas temos a certeza absoluta da imortalidade da alma
E contamos sempre, Senhor, com a vossa proteção e dos amigos espirituais, companheiros incansáveis, que se deslocam de paragens longínquas para estarem conosco no nosso dia a dia. Portanto, Senhor, agradecemos por toda essa proteção que nos dá. Muita paz é o que eu desejo a todos os nossos queridos irmãos ouvintes. Meu querido companheiro Adilson Reis, suas despedidas. Mais uma vez, Pedrosa, muito feliz pela participação no programa de hoje, muito satisfeito com os estudos e, como eu digo sempre, nós estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz e que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para